Oi, galera! Tá aqui eu e o Daniel Fala, rapaziada. para compartilhar com vocês algumas coisas que a gente faria diferente para imigrar para Portugal. E a primeira coisa que faremos diferente é pesquisar bem a cidade para onde a gente vai. Porque hoje a cidade que a gente mora foi por uma indicação, né? A gente veio pra cá por indicação, não por uma pesquisa a fundo. A gente não parou, quando a gente tava lá no Brasil, a gente não parou pra pesquisar, pra saber como que funcionava essa cidade em relação a comércio, em relação a trabalho, em relação a aluguel, a transporte. A gente não sabia nada disso. A gente chegou aqui, chutando a porta, veio e tudo, e arriscamos aqui. Até porque tem diferenças, né, da cidade pro centro, em relação a mais oportunidade de trabalho, o aluguel é mais caro, mas você tem mais facilidade de transporte público do que uma cidade do interior, que é onde a gente mora. Então, assim, tem essas diferenças. Exatamente, então a gente não pesquisou tão bem como a gente queria. A gente ouviu falar da cidade, mas não foi a fundo olhar a questão de aluguel, transporte público, se a gente ia estar localizado, numa boa localização, né? Localizado mais no centro, para ter mais oportunidades de emprego. O que aqui mais tem de emprego, que no caso agora a gente sabe que são fábricas de calçados. Então tem esses detalhezinhos assim que talvez se a gente tivesse pesquisado antes teria nos ajudado muito, mas muito mesmo. Porque a gente não sabia nada, nada mesmo. E a segunda coisa é ter uma boa reserva de dinheiro. Tínhamos um pouco. Não dava tão grande assim a nossa reserva, porém, se a gente tivesse vindo com um pouquinho mais, a gente tinha tido mais tranquilidade, digamos assim, porque a gente passa por alguns problemas, né? Que é necessário ter uma reserva legal ali. Porque quando a gente saiu de lá do Brasil, a gente tinha uma quantidade, assim, até relativamente grande, mas não era assim que desse para luxar nem para se sustentar por muito tempo, né? E aí, graças a Deus, a gente chegou aqui em Portugal, a gente não foi surpreendido com calção na hora de fazer um aluguel, a gente não foi surpreendido com nenhum imprevisto, né? Tudo que a gente tinha ali, toda a nossa reserva que a gente juntou ao vir do Brasil para cá, deu pra gente sobreviver ali, acho que um mês, dava pra gente sobreviver um mês sem os dois estar trabalhando, né? Mas, graças a Deus, ela arranjou um emprego rápido, eu arranjei um emprego rápido, então a gente não precisou gastar esse dinheiro, assim, no susto de uma vez, nem muito rápido. Deu tempo de chegar ao salário É, mensal, né? Que aqui também paga mensalmente. Então deu pra esperar. E também a gente não teve que alugar uma coisa de imediato, não teve que sair correndo atrás de aluguel, de um quarto, enfim. E a gente ficou hospedado na casa da minha irmã, então esse é um detalhe também que tranquilizou a gente um pouco, né? na maioria dos calções aqui, eles pedem, na maioria dos aluguéis, eles pedem calção, né? Às vezes pedem calções, pedem, às vezes, uma, duas, três calções de adiantamento, mais o aluguel. Então, assim, um aluguel de um apartamento for 600 euros, aí você tem que dar três aluguéis, três calções adiantadas, aí vai para 1.800 euros, mais o aluguel. Então, assim, imagina o dinheiro que não é, né? Então, assim, Isso. é muito arriscado você vir para cá com uma pequena reserva de dinheiro. Então era uma coisa que a gente faria diferente. Também outra coisa que infelizmente eu não fiz como eu deveria, porque eu já usei aparelho dentário, né? E uma das coisas é ir ao dentista. Eu fui, só que eu deveria ter arrancado os meus sisos e eu não arranquei. Então isso me prejudicou depois, sofri horrores. Não precisei ir no dentista aqui, só fui uma vez fazer uma manutenção, não, fazer um orçamento com quanto seria para arrancar os meus sisos, né? E deu 80 euros cada siso, 80 euros. Então, Uma assim, facada. é um absurdo de caro. Então, se você pretende usar aparelho dentário, essas coisas, faça no Brasil. É uma dica que eu dou. Já usei aparelho, o Daniel também já usou, né? E a gente já passou o tempo, enfim. Mas a gente sabe que também no Brasil é meio carinho. Só que ali ainda é suportável. Eu acho que no Brasil é mais acessível. Aqui já não é tanto. Eu acredito que é caro. É muito caro.
Então, só sei mesmo a parte de arrancar os sisos, que eu tive que fazer um orçamento. E não dá, não. O bolso não aguenta 80 euros por cada dentinho, não. E por último, e não menos importante, é a preparação psicológica. O Daniel, ele é um pouco mais forte que eu em relação às coisas da cabeça. Ele simplesmente exclui algumas coisas que faz mal pra ele e pronto, ele vive feliz da vida. Já eu não. Eu fico com aquele negócio ali, ó, martelando na minha cabeça por muito, mas muito tempo. E claro, eu não sou besta, né? Eu também fico orando e entregando pra Deus, pra ver se sai da minha cabeça logo. E se eu perdoo, se eu fico tranquila. É difícil. Mas psicologicamente você tem que vir muito preparado, mas muito mesmo. Porque aqui a cultura é diferente, quando você chega no trabalho, aqui eles costumam gritar uns com os outros, xingam muito mesmo, coisa que eu não estava acostumada a ouvir. Então eu ficava muito assustada, ficava tipo assim, nossa, eu não me preparei pra tudo isso, entendeu? Você junta, tipo, saudade da família, outra cultura, outro país. Por mais que a gente ache que Portugal tem aquela acessibilidade, aquela facilidade pela língua, do que uma pessoa imigrar para os Estados Unidos que fala inglês, ou para a Inglaterra também que fala inglês, ou qualquer outro país, por mais que a gente ache que em Portugal tem aquela facilidade da língua, não é tão fácil assim, é mais fácil para você se comunicar, para você se virar no dia a dia, isso é realmente mais fácil. Mas o tratamento é totalmente diferente, entendeu? E a Exatamente. gente chega aqui em Portugal, outro país, você tem que se adaptar a outro país, tem que se adaptar a um emprego novo, tem que se adaptar a um outro tipo de cultura, Clima. né? Clima e tudo isso, falta da família. E nós que somos cristãos, a gente também ficou um bom tempo sem encontrar uma igreja aqui, e isso tudo afetou a gente pra caramba. Acho que foi uns 5 Sim. meses, não foi? Uns 4, 5 meses, não foi? Sem encontrar uma igreja. Mais ou menos, A gente 4 procurando meses. uma igreja que não acha, porque aqui em Portugal é um país muito católico e nós somos evangélicos e a gente não é igual no Brasil que toda esquina ali, qualquer lugar você acha uma Encontra. assembleia, uma adventista, uma batista, não é? Então, assim, a gente penou muito para achar uma igreja. E aí o psicológico vai só abalando. E o que a Marcela falou é verdade. Eu que trabalhei na obra, por exemplo, aqui em Portugal eles têm essa cultura deles de tipo, um gritar com o outro no trabalho, xingar um o outro no trabalho e gritar mesmo assim, de ofender um ao outro no trabalho. E eles dois ficam gritando ali, patrão grita com funcionário, e funcionário grita com patrão, e funcionário grita com funcionário, e todo mundo grita com todo mundo. Isso pra eles é normal. Isso pra eles é a primeira vez que eu fui trabalhar na obra, os caras gritando e se xingando e tudo. Eu, caraca, meu irmão, o funcionário gritando com o patrão, mandando o patrão para aquele lugar. E tá tudo muito bem, muito maravilhoso. Eles continuam, segue no final do dia. Como se nada tivesse Eles vão tomar um acontecido. favaios, um fino junto lá no café e Que é acabou. bebida, gente, É, alcoólica. é uma cerveja aqui. Favaios é cerveja com um negocinho e fino é chopp. Então eles têm essa cultura, mas no primeiro dia que eu vi isso eu fiquei, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô vendo um negócio desse. E brigando por coisa boba. Então isso vai afetando o seu psicológico, por mais que você pense que não, um dia, 2 dias, 3 dias, você passando por isso, por isso, vai, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então assim, na primeira vez você releva, na segunda você já vai. Então assim, o psicológico para você estar aqui, você tem que estar com o psicológico bastante preparado, tem que estar centrado em Deus, tem que ter ali Deus como a sua base para você entender que aqui é um novo momento, é um novo tempo. Esquece Brasil, apesar de ter muita coisa do Brasil aqui. O Brasil tá lá, a gente tá aqui, é outra coisa, é outra vida, É. entendeu? Então assim, eles são muito compromissados com o horário, são muito certinhos, são muito em relação a trabalho principalmente. Então assim, tem que preparar muito o psicológico para pequenas coisas que podem acontecer, que pode virar uma bola de neve, para grandes coisas também. E a gente. Eu confesso que eu me preparei bastante, eu orei bastante, inclusive aqui a gente viveu muitas coisas. Em um mês, parece que a gente tava aqui há um tempão de tantas coisas que a gente viveu, mas sempre ali, dobrando meu joelhinho, orando, e Deus respondendo as minhas orações, cuidando da gente. Mas eu acredito que se eu tivesse orado mais, me preparado mais psicologicamente, talvez algumas coisas não teriam acontecido da forma que aconteceu. Mas Deus sabe de todas as coisas e às vezes foi um desafio que eu precisava enfrentar para aprender, enfim. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente fez, mas eu diria que eu poderia ter feito melhor, sabe? Então é isso, galera.
a gente queria contar e compartilhar, né, isso aí com vocês, um pouquinho do que a gente passou e a diquinha, enfim, para vocês saberem que imigrar não é nada fácil, mas também não é nada impossível. Não é nada impossível. E se a gente conseguiu, acho que se for da vontade de Deus, você também consegue. E é isso, obrigado por assistir. Tchau, fica com Tchau. Deus.